Então vamos nesse momento fechar nossos olhos por uns segundos, levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e pedindo que possamos ter um melhor entendimento das palavras do Evangelho, que possamos nos fortalecer nesse Evangelho, que possamos nos consolar com esse Evangelho e que ele hoje possa ir diretamente aos nossos corações, aquilo que nós necessitamos ouvir, nos fortalecer, e que o Mestre Jesus possa estar conosco neste momento, a espiritualidade amiga, nos fortalecendo e principalmente nos dando um entendimento para que ela possa nos ajudar nessa nossa caminhada, que esses ensinamentos possam nos fortalecer nessa nossa caminhada terrena. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. A minha saudação, meu abraço a todos os ouvintes da Rádio Termal, no programa Momento Espírita, através do CEPA, Centro Espírita Francisco de Assis, da cidade de Santo Amaro da Imperatriz. Vamos hoje falar do tema Missão dos Espíritos e Obreiros, que está no conceito dentro da doutrina espírita, exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito Miramés, para João Nunes Maia, relata que Francisco de Assis, em missões, quando se hospedou em Áquila para a cura do curtidor Simeão, agradeceu emocionado: Deus é Deus de amor, que transforma a semente em árvore, em fruto que alimenta a vida e, por vezes, o luto. Deus é Deus de amor que muda o ninho dos pensamentos em ninho de luz, que muda as ideias em ação que nos conduz, ou deixa que nós caiamos para compreender Jesus. Deus é Deus de amor que tudo fez sem alarde, que tudo faz mesmo que achemos tarde. Vejam a preciosidade de Francisco de Assis quando diz: Deus que muda as ideias em ação que nos conduz. A ação de Deus, a mudança feita por Deus, nos conduz. Deus nos mostra e nos dá o caminho. Quando diz Deus que tudo faz, mesmo que achemos tarde, às vezes reclamamos que Deus não olha, que Deus não vê, que Deus não ajuda. Ajuda sim. Nós é que às vezes não nos ajudamos. Deus está atento. O que precisamos, cada um de nós, é aumentar o volume da nossa oração e fazer rejuvenescer, crescer, aumentar a nossa fé. Precisamos ter fé. Precisamos ter Deus no nosso coração, na nossa vibração e seguir as instruções de Jesus. Bom, em frente, no portal Pensador, Guilherme José nos diz que o propósito para estarmos vivos são as missões para nós na Terra, chamadas de sonhos. Então, é não desistir, mesmo com grandes barreiras que estão em nossos caminhos. Buscar uma vitória para nossas vidas e nunca desistir. É como seguir uma estrada que você não conhece, cheia de surpresas e desavenças, mas sabe onde vai chegar. Então são missões que nós temos que cumprir. E às vezes nós temos que também entender aqueles que são espíritas, que são obreiros e que têm sempre uma palavra, uma mensagem, uma instrução para o nosso burilamento, para o nosso melhoramento. Bom, na temática Missão dos Espíritas e Obreiros, eu passo aqui
uma marca difícil e triste, mas registrada na história de Santa Catarina, que é referente à missão espiritual religiosa. A missão dos espíritas e obreiros esteve na Guerra do Contestado, na região sul, do período de outubro de 1912 a agosto de 1916, portanto, há 107 anos passados. O conflito sangrento envolveu 20 mil camponeses contra forças militares. Foi a disputa territorial entre o estado de Santa Catarina e o Paraná na construção da ferrovia da Americana Lumber Madeireira, no trecho São Paulo ao Rio Grande do Sul. Milhares de famílias de camponeses, caboclos, perderam suas terras. Missionários então pregavam a fé e a esperança aos molestados, e muitos morreram. As missões espirituais tinham em São Sebastião o soldado romano, protetor dos caboclos, nas orações do Frei Rogério Neuhaus, pela catequista Maria Rosa e o notável espiritualista o monge João Maria de Agostini. Finalizada em 20 de outubro de 1916, a Guerra do Contestado deixou marcas em municípios de Santa Catarina: Curitibanos, Lebon Regis, Fraiburgo, Frei Rogério, Matos Costas e Irani. No oeste, em Irani, está o cemitério e o Museu do Contestado. A fé pregada por importantes missões esteve naqueles tristes e sangrentos 4 anos da Guerra do Contestado. Então, ouvintes da Rádio Termal, do programa Momento Espírita, se a gente recapitular, vai perceber, São Sebastião era o protetor dos caboclos, aquelas pessoas sofridas, dilaceradas, muitas pessoas morrendo. Eles tinham muita fé em São Sebastião. E havia também um frei muito líder e que reunia as pessoas em oração, que era o Frei Rogério Neuhaus. Frei Rogério, hoje, inclusive, nome de cidade no Planalto Serrano, lá pertinho de Curitibanos, né? Bom, aí cita a catequista Maria Rosa, que ninguém conhecia, ninguém conhece Maria Rosa, mas era uma mulher líder, que aglutinava forças, reunia as famílias, as crianças, os jovens, dava instrução, fortalecendo com uma mensagem, com uma palavra. Olhem, observem como a espiritualidade esteve presente naqueles episódios. E também na Guerra do Contestado, a presença já muito conhecida, né, de João Maria de Agostini, o monge João Maria, que também era um espiritualista, levava uma mensagem, um espírito de força, de luz, que dava sempre muita energia para aquelas pessoas, repassava sempre algo de bom, de otimismo e de valoroso, sempre na palavra de Deus, na mensagem de Jesus. São missões do espírita, do obreiro, que fazem força e dão significado à nossa existência. E agora voltando para o Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz: idem homens diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, crede sem fazerdes questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não conseguiu obtê-los por vós mesmos. O Espírito de Deus vos conduz. Então a gente pode dizer e concluir que quando não se tem a mediunidade, que se tem a confiança nos obreiros, naqueles que estão a nosso favor, aqueles que trazem uma palavra, aqueles que incentivam através dos escritos ou das manifestações. Nós temos é que confiar nos espíritas e nos obreiros. Marchai a falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. O que nos diz essa frase do Evangelho segundo o Espiritismo? É ser firme nas decisões pela tua fé e dedicação vencerá os incrédulos. Sim, os incrédulos, os que pensam que sabem tudo
e não sabem nada. Eles ficam mais vulneráveis ante os que oram e confiam na divindade. Portanto, é acreditar sempre, não perder jamais a esperança. E a fé é a virtude que desloca montanhas. Quem disse isso? Jesus. Foi Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Então, nós temos que ouvir ou ler nas palavras o Evangelho. Porém, significativos são as atitudes e roteiros que combatam os malefícios, visando dias futuros com jovens mais pensadores e harmonizados. Que a gente tenha essa ideia sempre clara de fazer com que a nossa vida seja ressignificada, que seja interessante, que seja compreensiva, para frente, para cima, sempre altivo e nunca pessimista. Bom, ouvintes da Rádio Termal, programa Momento Espírita, através do CEPA, Centro Espírita Francisco de Assis, eu trago também nesta temática que estamos tratando, missão dos espíritas e obreiros, trago um relato aqui. O maior e mais importante missionário sempre será reconhecido. E esse relato vem numa mensagem do Humberto Roden, que o chamou o Filho do Homem. Apareceu um homem entre milhões de habitantes terrestres e veio tornar-se o centro da história da humanidade. Não fez descobertas nem invenções, não derrotou exércitos e nem escreveu livros. Possuía exímios dotes de inteligência e infinita delicadeza de coração. A sua vida se resume numa epopeia de divino poder e num poema de humano amor. Havia na vida desse homem uma pátria e uma família, mas também um exílio e uma solidão. Havia inocentes com o sorriso nos lábios e doentes com lágrimas nos olhos. Havia apóstolos e apóstatas. Brincava nos caminhos desse homem a mais bela das primaveras e espreitava-lhes os passos a mais negra das mortes. Esse homem vivia no mundo, mas esse homem não era do mundo. Quando chegou, não havia lugar para ele na estalagem, e quando partiu, só havia lugar numa cruz entre o céu e a terra. Não mendigava amor, mas todas as almas boas o amavam. Era amigo do silêncio e da solidão, mas não conseguia fugir ao tumulto da sociedade, porque todos o procuravam. Irresistível era o fascínio da sua personalidade e inaudita a potência das suas palavras. Todos sentiam o envolvente mistério da sua presença, mas ninguém sabia definir esse estranho magnetismo. Poeta algum conseguiu atingir-lhe as excelsitudes, filósofo algum valeu exaurir-lhe as profundezas. Esse homem não repudiava madalenas nem apedrejava adúlteras, mas lançava as penitentes palavras de perdão e de vida. Não abandonava as ovelhas desgarradas, nem filósofos pródigos, mas cingia nos braços a estes e levava aos ombros aquelas. Esse homem não discutia, falava simplesmente. Não esmiuçava palavras, nem contava sílabas e letras, como os rabis do seu tempo, mas rasgava imensas perspectivas de verdade e beatitude. Por isso diziam os homens, felizes e estupefatos, nunca ninguém falou como esse homem fala. Para ele, não era o esquife o ponto final da existência, mas o berço para a vida verdadeira. Por isso vivem por ele e para ele os melhores dentre os filhos dos homens, porque adoram esse homem, o homem ideal, o homem Deus, Jesus. Perceberam a importância da mensagem que Humberto Roden nos dá quando diz: havia na vida desse homem uma pátria e uma família, mas também um exílio e uma solidão.
Ele tinha uma origem. Jesus tinha uma origem. Tinha uma família, tinha uma pátria. Mas ao mesmo tempo era perseguido. Ao mesmo tempo queriam matá-lo. E com isso ele vivia em solidão. Quando ele chegou aqui neste mundo, não havia lugar para ele na estalagem. E quando partiu, só havia lugar numa cruz entre o céu e a terra. Assim foi o Messias. Ele nasceu numa manjedoura, na simplicidade. E pela injustiça cometida, homens humanos o sacrificaram. E ele foi viver seus últimos momentos numa cruz entre o céu e a terra. Que a gente possa configurar essas palavras dos nossos grandes missionários que repassam essas informações para que tenhamos sempre esperança e muita fé. Reconhecereis, e agora falando dos obreiros do Senhor, reconhecereis os espíritas e obreiros pelos princípios da caridade que praticarão, das aflições às quais eles levarão consolações, o amor ao próximo, a abnegação e triunfo dos seus princípios. Então o espírita é aquele que promove a reforma íntima na leitura do despertar como filho de Deus e instruído por Jesus. Aquele que faz, aquele que tem uma palavra, aquele que está sempre pronto a dividir com os seus uma mensagem proativa e muito espiritualizada. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e discórdias, sem dano à tua obra. O que a gente compreende por isso, senhores ouvintes da Rádio Termal? É superar os ciúmes e discórdias e optar em qualificar a sua obra. E a principal obra do espírita é se tornar obreiro na missão de levar paz, amor, compreensão, justiça e esperança, que compõem os ciclos da caridade. Interessante? É interessante. Na Revista Internacional do Espiritismo, no mês de junho, agora de 2023, na matéria Travessia da Vida, escreveu Jaime Facioli: afastar-se da preguiça, do abatimento, não se sentar na poltrona da comodidade, fazendo ouvidos moucos. Não ouve muito bem, para o bem proceder. E finaliza Facioli, conceituando que o divino pastor nunca prometeu um caminho sem dificuldades, um mundo sem aflições, mas nos disse para termos bom ânimo. Então, sempre acreditar na possibilidade. Temos dificuldades, temos problemas, mas somos sempre vistos aos olhos de Deus e instruídos por Jesus. E isso é muito bom. Bom, encaminhando a parte final no programa Momento Espírita pela Rádio Termal, através do CEPA, Centro Espírita São Francisco de Assis, nós estamos aqui dedicando a temática Missão dos Espíritas e Obreiros. E é preciso entendimento para tudo, é preciso paz. O que nos lembra a canção de Délcio Tavares, lá nos Pagos do Sul, quando falou das mãos pela paz. Quantos braços sem abraços neste mundo? Quanta gente sem ter sonhos para sonhar? Quantas mãos que não saúdam nem semeiam? Quanta gente inocente sem amar? Quantas mãos que fazem guerras incessantes? Quantas mãos não dão as mãos para ajudar? E essas mãos que fazem falta para o amor são as mesmas que se usam para matar. Quantos homens se revestem de importância e a importância em desprezo se desfaz? Quantos são os que se julgam incapazes e não usam as suas mãos pela paz? Use suas mãos para servir ao amor. Use a fé para construir um bom lugar. Use suas mãos para viver e apagar, sem impedir os outros de querer e de sonhar. Gostaram das palavras de Délcio Tavares quando diz: e essas mãos que fazem falta para o amor são as mesmas que se usam para matar.
E cita: quantos são os que se julgam incapazes e não usam suas mãos pela paz? Às vezes a gente se julga incapaz, a gente tem capacidade, temos que fazer. Use a fé para construir um bom lugar. Use suas mãos pelo viver e afagar. Que a gente tenha mensurado estas palavras, acreditando nas possibilidades, vibrando para um mundo cada vez melhor. Mas que cada um faça a sua parte, porque cada um tem capacidade, cada um é filho de Deus, cada um tem a instrução do Mestre Jesus. Cada um tem uma espiritualidade que precisa ser trabalhada, precisa ser lapidada, precisa arregimentar forças para crescer em amor, vida e esperança. Muito obrigado à Rádio Termal. Muito obrigado ao Centro Espírita Francisco de Assis, da querida cidade de Santo Amaro da Imperatriz. Muito obrigado pela oportunidade. A todos, valeu. Até outra vez. Obrigado. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Jesus, quanto agradecimento devemos a Ti. Neste momento, nós estamos aqui abraçados por esses mensageiros em estímulos de comunicação, em estímulos do Teu amor. Emoção nos toca a alma. Possam, Mestre, esses ouvintes sentirem esse amor, transmitindo as energias curativas em que todos nós necessitamos, Mestre. Eles sintam o revitalizar da saúde física, da saúde espiritual, para que as emoções possam florescer, Jesus. Otimismos em esperanças, otimismos na alegria e gratidão pela vida. E nesse Teu consolo, que faz enxugar essas lágrimas, esse Teu consolo que faz a fé mais viva. Possam, Mestre amado, todos eles continuarem o caminho perseverantes, continuarem o caminho com mais sabedoria e o Teu Evangelho como bússola, compreendendo, Mestre, sempre o sentido dessa palavra que nos ensinastes a buscar diariamente o amor. Ampara também a tantos que estão nesses hospitais aqui da Terra, como nos hospitais do plano espiritual, para que, Mestre, nessa dor que leva, Jesus, a transformação do espírito possa ser sentida com sabedoria, possa, Jesus, ser sentida no intuito do progresso, no intuito, Jesus, das curas que levam mais próximos a Ti e a esse Pai. Com gratidão, vamos agradecer a esse Pai, agradecer a Ti, para que esse final de semana, os dias vindouros da próxima semana, prossigam com as mesmas bênçãos que estamos recebendo neste momento. E a Tua luz continue a clarear, não só os olhos físicos, que vão somente até a retina, essa luz, mas os olhos espirituais, Jesus, que levam as visões ao infinito, quando encontram a Tua verdade e o Teu amor. Pai nosso, que estás nos céus, Pai, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós, Pai, o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão que fortalece o corpo e ao espírito dá hoje e sempre. Perdoa, Pai, os nossos erros, como devemos nós de perdoar a todos que caminham conosco. E não deixa nenhum entregue às vibrações contrárias. Livre dos males, livre, Jesus, dos perigos, para que a tua luz conduza a cada passo ao caminho que leva ao Pai. Que assim seja.